não vou dizer refém do Felipe Luiz, mas ele segue muito o que o Felipe Luiz fala. A questão da assinatura é o seguinte: antigamente, lá atrás, quando a gente fala de grandes times, o que eram os grandes times? O Santos do Pelé, o Flamengo do Zico, até o Vasco do Edmundo, né, ou do Roberto Dinamite, né, para pegar o maior ídolo da história do clube e tal. O foco era no jogador. Com o tempo, os treinadores foram angariando protagonismo nas equipes, né? Isso aqui no Brasil ficou muito claro com aquele programa super técnico que o Milton Neves apresentava lá na segunda metade dos anos 90. Né? Então ia lá o Luxemburgo, ia o Zagallo, ia a galera lá para falar e tal, comentar sobre o jogo e tal. E no mundo também foi assim. E o Guardiola, Mourinho já começou a fazer isso, e o Guardiola foi quem deu a marca. Tipo, todo o time do Guardiola é o time do Guardiola. Porque ele tem um modelo, ele nem fala sobre um modelo de futebol. Na verdade, não é ele que fala, né? Foi o seu biógrafo, são os seus auxiliares e tal. Não é nem um modelo de jogo, é um idioma de futebol, né? Então hoje, a assinatura para o treinador é mais importante que qualquer coisa, entendeu? O time que ele comanda tem que ser o time dele, que o nome dele vai estar associado àquele time. Nenhum outro jogador vai estar com o nome. Palmeiras do Abel Ferreira, né? Ele pode potencializar alguns talentos, mas nenhum jogador tem mais protagonismo que o técnico. Por quê? Porque ele está jogando dentro do modelo de jogo do treinador, né? E o Felipe Luiz, um cara forjado na Europa, que jogou na Europa, que trabalhou, jogou no Atlético do Simeone, não era o Atlético do Felipe Luiz, não era o Atlético do Griezmann, era o Atlético do Simeone. É até hoje o Atlético do Simeone. Então, assim como o Flamengo do Jorge Jesus, o Gabriel fez gol pra caramba, o Arrascaeta arrebentou, todo mundo jogou muita bola naquele time, mas era o Flamengo do Jorge Jesus. Então, assim, essa questão da assinatura é muito importante para o treinador. É isso que dá mercado a ele, é isso que dá visibilidade a ele, é isso que dá muito dinheiro para o treinador. E o Felipe Luiz está inserido nesse processo. Então ele está querendo exatamente fazer com que o Flamengo seja o Flamengo do Felipe Luiz, com a assinatura dele, né? Porque é isso que dá. Por exemplo, o Fernando Diniz, ele tinha, antes de ganhar uma Libertadores pelo Fluminense, ele já tinha várias oportunidades em times grandes, sem ter título nenhum, só pela sua assinatura. Só porque o time tinha um jeito de jogar dele particularíssimo. Então, assim, é isso. Então, o Felipe Luiz, ele é mais um que está se inserindo em todo esse processo que é mundial. O Company já. O Bayern você vê que tem uma assinatura dele ali, claramente, influenciado pelo Guardiola e tal. Claramente tem uma influência. Assim como o outro, o PSG do Luiz Henrique. Você vê o PSG, mandou as 3 estrelas embora. Quem é que deu a ordem, organizou tudo? Quando dá certo, o treinador vira Deus. Que foi o que o Palmeiras aconteceu com o Abel no Palmeiras. Ganhou os títulos e tal, com aquele jeito dele pragmático, então virou Deus. E o Luiz Henrique agora é Deus no PSG, entendeu? E o Felipe Luiz quer ser Deus no Flamengo, e por onde ele passar, ele também. É isso, né? E o que eu percebo no Flamengo é o seguinte: como o Felipe Luiz estava já no Flamengo, é ídolo do Flamengo, já estava lá jogando desde 2019, conhece, pegou todo esse processo de transformação do Flamengo, né? A partir de 2019, o Boto tá muito, não vou dizer refém do Felipe Luiz, mas ele segue muito o que o Felipe Luiz fala, por ele estar chegando, ele até fala, estou chegando aqui, tudo para mim é muito novidade, as coisas que acontecem no Flamengo eu nunca vivi em outro clube e tal, então eu percebo que ele segue muito o que o Felipe fala, porque é como se o Felipe falasse assim, olha, eu conheço isso aqui, né? E você não conhece. Então, aí fica uma coisa assim, quem é o chefe de quem?
né? Ali no dia a Talvez um dia. pouco refém, né, André? É um pouco refém, né? É que eu não quero usar a palavra refém, porque parece que, sabe, que o Felipe Luiz está fazendo isso de propósito, para asfixiar o cara, para mandar no cara. Às vezes não é isso. É uma coisa natural de o Boto, olha, caramba, é assim, aqui é assim que funciona e tal, e o Felipe aqui é assim. Até o Boto falou isso numa entrevista, que ele chegou, olhou os caras comendo feijão, arroz, doce. Aí ele foi falar com o Felipe Luiz, pô, vamos cortar isso. Aí o Felipe Luiz, não faz isso não. Não faz isso não, porque é cultural, se você mexer nisso é complicado. Deixa comer, a gente compensa de outro jeito e tal, balanceia com outras coisas e equilibra isso. O Boto contou isso na entrevista para a Gazeta dello Sport. Falou sobre isso. E aí, então é nesses detalhes, entendeu? Eu me pego muito nesses detalhes, porque até como entrevistador, que eu já fui, nesse detalhe você pesca muita coisa. Então, assim, nessas frases, o Boto parece tá muito seguindo muito o que o Felipe Luiz fala. E aí é o problema de dar poder demais a um treinador. De dar poder demais ao treinador. Porque daqui a pouco ele tem aí 3, 4 derrotas. Por exemplo, vende o Pedro, contrata um cara, esse cara não rende, é uma draga igual o Juninho. Aí o time pede, é eliminado da Libertadores. Daqui a pouco o Felipe Luiz toma um pé na bunda. Ou então, até dá um pouco certo, mas daqui a pouco ele vai embora, vai para o Atlético de Madrid, vai para a Europa. Ele pode receber uma proposta para ir para a Europa agora, porque ele está sendo muito falado e elogiado lá fora. Aqui ele está tomando porrada, porque aqui é assim, ganhou, é maravilhoso, perdeu uma porcaria. Mas lá fora, o pessoal gostou da maneira do que o Flamengo jogou, o torneio. Né? Não focou só na derrota pro Bayern, focou no torneio. Ele está sendo muito elogiado lá fora e pode sair agora. Ele pode vender o Pedro e sair agora. E sair logo em seguida. E aí? Como é que fica o Flamengo? Essa é a grande questão. Entendeu? Dessa coisa de você seguir a assinatura de um treinador. Isso tem que ter um limite. E quem coloca esse limite, deveria colocar, é o diretor de futebol. Mas eu não estou percebendo essa segurança no Boto ainda. Ele ainda está muito. Tá seguindo Cauteloso. muito. Tá seguindo muito o que o Felipe fala, como se o Felipe. Porque ele vê assim: o Felipe foi um cara forjado na Europa. E tal, ele não é um cara só daqui que não conhece nada do mundo, não, ele é um cara que conhece o mundo, conhece o futebol e tal, e conhece as peculiaridades do Flamengo. Eu conheço o mundo, mas não conheço as peculiaridades do Flamengo. Então, o Boto está ainda nesse primeiro ano dele de trabalho no Flamengo, ele ainda está seguindo muito o Felipe Luiz. E isso pode ser perigoso. Por quê? Porque exatamente tem que ter uma voz. A voz do diretor de futebol tem que ser exatamente uma voz questionadora, né? E pelas declarações do Boto, eu não percebo muito isso. Eu percebo ele muito assim, seguindo. E não é assim, porque oficialmente ele poderia falar, não. Felipe é um grande treinador e tal. É nos detalhes, nas perguntas adjacentes, não é as perguntas diretamente sobre o Felipe. Você vê, o cara fez uma pergunta para ele. O que mais te chamou a atenção de diferente no Brasil, no jogador brasileiro, no futebol brasileiro? Ele falou algumas coisas e no meio meteu essa fala da comida. Nisso aí eu pesquei. Quer dizer, ele achou errado e tal, mas o Felipe Luiz falou para ele não mexer e tal, ele resolveu não mexer. Né? Então, assim, e aí? Né? Ele está cumprindo a função dele, porque largar o futebol na mão do treinador era o que o Braz fazia. Era o que o Landim fazia. Terceirizava todo o futebol na mão do treinador. Se é pro Boto fazer isso, não faz sentido ele estar lá. Não faz sentido ele estar lá. Então, enfim, é toda essa conjuntura da assinatura e esse contexto do Flamengo atual, em que o Boto não está muito seguro para tomar decisões, está seguindo muito a cabeça do treinador. Concordo com o André Rocha, nosso amigo aí, André Rocha. Assina embaixo, tem a minha assinatura aqui. Aqui nesse vídeo tem a minha assinatura. Super concordo com o que ele acaba de dizer. Temos que ter cuidado. O Flamengo
principalmente, tem que ter cuidado com essa coisa de ficar contratando só o que o treinador pede. Por quê? O treinador sai, o jogador fica. A gente não pode esquecer disso. O Felipe Luiz, eu gosto muito dele. Sou muito fã do jogador. Ex-jogador, agora nosso treinador. Sou muito fã dele. Mas a gente não pode fazer como fez com o Juninho. Contratou o Juninho para ficar onde? No banco? Mal utilizamos eles no Mundial de Clubes. E aí? Como vai ficar? A gente vende o Pedro e aí depois vem outro treinador. Como vai ficar a situação do Flamengo? E se o próximo jogador não for um goleador como o Pedro? Não for aquele cara finalizador como o Pedro? Se não tem as mesmas características. Porque muitas vezes o cara pode jogar na mesma posição, porém tem características diferentes, né? O Pedro pode não ser aquele jogador rápido como muitos hoje gostam, né? Daquele jogador 9. É mais como um falso 9, né? Porque o 9, o Pedro é um 9, o centroavante de verdade, entendeu? É o verdadeiro camisa 9. Mas, e aí fica aquela pergunta. E se vir um outro jogador que não é goleador? Porque o Juninho ele joga como um falso 9. Assim, pelo menos é como o Felipe Luiz utiliza ele. E quando ele tem aquelas oportunidades cara a cara com o goleiro, ele perde muito gol. É muito gol. Pedro, eu tenho certeza que o Pedro não perde aquela quantidade de gol ali que ele perde. Não perde, entendeu? E outra, o Pedro também tem os seus benefícios. Ele pode não estar contribuindo nessa parte aqui da intensidade, né? De ficar aquele negócio pressiona, ficar correndo para cima dos caras, mas também tem um outro ponto. O time também tem que colaborar com isso. Um jogador não corre sozinho em cima de 2. Vai ficar correndo feito doido, maluco em campo. Entendeu? E o esquema tático de Felipe Luiz tem alguns erros ali, entendeu? Tem algumas brechas ali que preocupa muito. E temos que ter cuidado. Porque se suponha que o Flamengo tem o que, né? Umas 4, 5 derrotas seguidas assim, a gente sabe que o treinador, a chance de cair é muito grande. Aqui no Brasil é assim, perdeu 4 ou 5 seguidas assim, já é um motivo para poder demitir. Eu espero que não seja assim também com o Felipe Luiz, né? Porque, como eu falei, gosto muito dele, mas se ele está pensando em se desfazer agora do Pedro, não acho necessário. É um jogador que está ali para poder somar, acabou de voltar de uma lesão grave, né? Temos que lembrar disso, ele acabou de voltar de uma lesão grave. Com o Tite ele jogou muito bem. Incrível que o Tite soube utilizar o Pedro. Inclusive o Pedro também fazia aquela marcação lá em cima. Marcava lá também. É claro que não era aquela marcação pressão como faz o Felipe Luiz. Mas o Pedro também ajudava muito naquela parte de pressão lá na frente. Ele ia ajudar muito. Entendeu? E fora que ele é um cara de porte, um jogador alto, forte, entendeu? Consegue ali fazer o pivô. É o único jogador do Flamengo ali hoje que temos, agora com a saída de Gerson, que consegue fazer um pivô. É o único. E o Gerson também sabe jogar de costas para a zaga. Ele sabe. Agora os demais jogadores já não fazem isso. Entendeu? O que Gerson fazia e o que Pedro faz, eu não vejo nenhum outro jogador do Flamengo fazendo. Então temos que ter muito cuidado com essa possível saída de Pedro. Já ouvi rumores aqui de que o Zenit está interessado, né? Tem o Zenit interessado aí na parada, mas nada é certo ainda, nada é certo, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí, vamos ver os próximos capítulos dessa novela aí, né? Se Pedro fica, se Pedro sai. Gerson já saiu. E até o momento uma coisa que me preocupa também é que assim que o Flamengo foi para o Mundial de Clubes, o que acontece? O Flamengo já sabia que o Gerson iria sair do Flamengo. A diretoria já sabia, porque assim que renovou, que baixou os valores do jogador e aumentou o salário, ficou na cara, ficou escancarado que a primeira proposta que viesse de fora, ele ia aceitar. E foi o que aconteceu, porque a proposta que o pessoal faz, como ele é um jogador que foi... nesses últimos anos acabou sendo valorizado dentro do Flamengo, o que acontece? Que essa valorização
abriu os olhos de outros clubes aí como o Zenit, veio e levou. Chegou com cash, levou o jogador, entendeu? Mas é isso aí, nação. Eu fico reparando aí, como eu estou falando aqui para vocês, que a diretoria do Flamengo já era para ter contratado alguém para poder substituir principalmente o Arrascaeta. Até hoje a gente não tem um jogador que pode substituir o Arrascaeta que tenha essa mesma qualidade que ele. Isso é muito preocupante. Preocupante demais. Porque o Flamengo contrata o Juninho para mal utilizar o cara. Eu não estou aqui falando que é ruim, não estou aqui para poder ficar detonando o jogador, entendeu? Mas o Flamengo tem que ter cuidado. Não pode sair no mercado contratando qualquer um. Vou contratar um cara aqui barato, que tem as características que o Felipe Luiz quer. Não é bem assim, não. Você tem que avaliar, porque é como André Rocha falou. Treinador sai, jogador fica. E quando o jogador fica, e aí? Como fica a situação depois que o cara sai? E aí? Fica lá, entendeu? Aí depois vem outro treinador, vai querer novas contratações, já não vai querer mais aquele cara que está lá, que foi contratado pelo outro treinador. E aí, como é que fica a situação? Vai ficar aí que nem o Pablo aí, ó, que pediram o Pablo lá atrás, no tempo do Landim aí, pediram que o jogador tá lá. Não serve pra nada, tá lá. Entendeu? Não serve nem mais para ficar no grupo de reservas. Então o Flamengo tem que ter muito cuidado, porque dinheiro não é fácil. A gente vê aí como está a saúde financeira dos clubes, muitos clubes aí se endividando. O Flamengo está com dinheiro. Fora que a desculpa antes dessa diretoria era por conta do Alcaraz, que não ia no mercado porque não tinha dinheiro. Agora tem dinheiro, porque vendeu o Alcaraz. Agora não tem mais desculpa. Aí eles contrataram o Jorginho, mas o Jorginho já vinha sendo sondado pelo Flamengo na gestão do Landim. Lá atrás já havia essa sondagem. Se você pesquisar aí, já vinha, principalmente no canal do Venega Casa Grande, já vinha sendo noticiado isso há muito tempo. Entendeu? Que o Flamengo já vinha ali com interesse no jogador e tudo mais. É claro que se concretizou agora, né? Porque ele tinha um vínculo ali ainda com o Arsenal. E nessa oportunidade, essa diretoria do Flamengo foi lá e contratou. Mas a gente também tem que pontuar aqui que temos que ter muito cuidado. Não podemos sair contratando qualquer tipo de jogador para o Felipe Luiz. A gente tem que contratar jogadores pontuais, jogadores que vai entrar e vai agregar o time. Não vamos contratar um jogador meia boca aqui só para preencher espaço. Não, tá errado. Aí, já perdemos o Gerson. Daqui a pouco a gente vai perder o Wesley. Perdendo o Gerson, perdendo o Wesley. E se a gente perder o Pedro, e aí? Vai repor com quem? Vai trazer quem para poder substituir o Pedro? Vai trazer um jogador o quê? Um cara que um jogador mais novo, mais barato, mas que não seja um finalizador, que não seja um matador como o Pedro? Eu sei que o Pedro não atravessa um momento muito bom, né? Mas como falei, o jogador está voltando de lesão agora. O que a gente vai cobrar um jogador como o Pedro? O que a gente vai cobrar dele aqui agora? Antes da lesão dele, estava voando. Será que... E ele já mostrou que ele é capaz de ser titular. Entendeu? Ele só não tem uma característica ali que o Felipe Luiz quer, que é aquela questão de pressionar. E uma coisa que eu falo para vocês, eu não sei se você já viu, mas essa parte do Flamengo pressionar, que é um dos pontos fortes do Flamengo, a gente também tem que ter muito cuidado com isso. Eu também fico aqui, mas fico de olho na forma que os jogadores do Flamengo conduzem ali a marcação, e muitas das vezes essa pressão é feita de maneira errada. Presta atenção quando você assistir o jogo do Flamengo aí, presta atenção como é que esses jogadores do Flamengo fazem esse preenchimento lá na frente. Às vezes acaba indo 2 jogadores em cima de um, que aí daqui a pouco o cara faz uma tabelinha ali, já matou a primeira linha ali, que vai fazer o primeiro bloco de marcação do Flamengo quando vai para poder tentar roubar essa bola. O que acontece? Tem hora que os adversários têm muita facilidade de sair jogando lá atrás e quebra essa linha aqui muito fácil. Não é sempre, entendeu? Às vezes quando os jogadores vai todo mundo de cima de uma vez, vai naquela pressa maluca, entendeu? Às vezes um jogador tá marcando um aqui, aí acontece aqui, ele tá marcando aqui, daqui a pouco vem outro parceiro e vai os dois em cima de um cara só.
E aí o adversário às vezes acaba fazendo uma tabelinha ali rapidinho, quebra esse primeiro bloco de marcação do Flamengo. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né? Eu espero que o Flamengo não cometa alguns vacilos, né? Porque essa diretoria veio com a promessa de que acabou, né, o amadorismo dentro do Flamengo. Espero que eles sejam realmente profissionais, como estão sendo até este exato momento, está sendo, né? Mas temos que ter cuidado com isso. Eu volto a falar, temos que ter cuidado. A gente está perdendo jogadores que são do time, que é do time titular. Uma hora ou outra vai fazer falta, que é o jogador, porque é aquele tipo de jogador que já está entrosado com o time, e a gente sabe que mesmo a gente contratando alguém agora, não é todo mundo que tem aquela facilidade de pegar o jeito que o time joga. Às vezes tem cara que entra no time ali, o cara pode ser bom, mas às vezes ele não se encaixa no esquema tático do treinador. Às vezes contratou ele achando que o cara ia conseguir vingar ali no time, mas às vezes acaba dando tudo errado. Tem que ter muito cuidado com isso, a gente tem que ter muito cuidado. O Flamengo está com dinheiro em caixa, entendeu? Muito dinheiro em caixa. Se não me engano, dos clubes brasileiros, o Flamengo é um dos que mais tem dinheiro em caixa aí para poder fazer contratações. E me preocupo porque, para mim, já era para o Flamengo ter contratado mais gente. Não era para ficar contente apenas com Juninho e Jorginho, não. Já era para o Flamengo ter trazido aí, ter contratado, no caso, um jogador para substituir o Arrascaeta e também para poder substituir o Gerson, porque o Flamengo, assim que começou o Mundial de Clubes, já havia essa sondagem, já havia essas notícias, o pai do jogador já tinha deixado fazendo aquele marketing dele ali, né, para poder forçar ali a renovação do Flamengo e abaixar o valor da multa rescisória do jogador, entendeu? Tudo isso aí aconteceu antes do Mundial começar. Por isso que, para mim, o Flamengo peca um pouco nisso aqui, porque quanto antes você contratar, melhor. Porque o nosso calendário, ele é muito apertado. A gente sabe que a cada 3 dias tem um jogo, entendeu? A gente não está tendo agora porque a gente foi eliminado do Mundial e também está nas quartas do Mundial de Clubes, né? Até terminar aí, o Flamengo, se não me engano, vai estrear a partir do dia 12, se não estou enganado. Depois eu vou conferir aqui e vou passar aqui para vocês. E temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. O Brasileirão aí não é brincadeira. Essa diretoria chegou agora falando que ela não é amadora, que ela é profissional. Espero que ela realmente seja profissional. Não fique cometendo esses erros bestas aí, viu? Essa demora aí me incomoda um pouco. A gente sabe que também não é fácil, né, contratar. Não é fácil. Não estou aqui também detonando jogador, detonando treinador, pelo contrário. Estou aqui comunicando que a gente tem que ter cuidado novamente. Pode reparar que eu falo toda hora, gente, temos que ter cuidado. Por quê? Porque o Palmeiras se reforçou, o Botafogo se reforçou, entendeu? É claro que vai perder alguns jogadores agora, né, também. Mas assim, a gente tem dinheiro, temos dinheiro para poder fazer contratações, organizar logo o nosso time. Quanto antes a gente adiantar esses pontos aqui, melhor, porque a temporada ela é apertada. Estamos aí no início ainda aí do Brasileirão, já vem a Libertadores, Copa do Brasil, e aí vai ficar aquela loucura. E o Flamengo, espero que não cometa erros daqui para frente, viu, nação? Se você gostou desse vídeo, aproveita para poder deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações e ficar por dentro de todas as notícias do Mengão. Agora é isso aí, nação. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Te vejo no próximo vídeo, viu? Falou!